Alô, a galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual. Mais uma vez com vocês, estamos aqui às margens da rodovia BR-101. Na verdade, eu estou dentro do trevo. Esse trevo, inclusive, a gente costuma passar frequentemente aqui quando a gente sai da garagem, porque a garagem fica naquela direção, né? E a gente faz o acesso ao trevo aqui para sair para cá. Quem vem daqui vem do Espírito Santo, né? Vitória, região Nordeste. E quem vem de lá, ó, é quem tá vindo do Rio de Janeiro e faz o contorno do trevo aqui e segue sentido Espírito Santo. O pessoal tem me perguntado aí, a maioria da galera já sabe que eu estava de férias, na verdade ainda tem mais alguns diazinhos aí para mim estar em casa, mas a partir da semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos no trecho de novo. Então, mas o pessoal tem me perguntado aí, Gustavo, quando é que você volta? Cadê os vídeos? E em respeito a esse pessoal aí que gosta, que curte o nosso canal, resolvi gravar mais esse vídeo aqui durante as férias, para falar um pouco mais aí sobre... Agora vai ser um assunto que o pessoal me pergunta bastante. Vou aproveitar esse tempinho aí que eu tô de folga, né? E vou gravar e falar um pouquinho. Vim pra cá porque aqui é a nossa praia, né? Beirada de estrada, rodovia, movimentação aí. Aqui é grande, de caminhões, de ônibus. Então é um local que a gente fica bem à vontade para falar e o pessoal gosta de estar observando. Na verdade, nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho mais aí sobre a minha trajetória, né, como motorista rodoviário, porque o pessoal ainda me pergunta bastante a respeito dessa questão aí da dificuldade que se tem de se encontrar um primeiro emprego, né, da questão da exigência de experiência para motorista rodoviário, várias indagações a esse respeito. Então eu falando um pouquinho mais, eu já tenho até um vídeo que eu falo aí sobre a minha trajetória, falo um pouco, mas eu falando um pouco mais sobre a minha trajetória e mostrando aqui, vou mostrar um pouquinho do nosso, através de fotos, mostrar algumas fotos para vocês aí, vou editar, né, algumas fotos e vou estar falando para poder mostrar ao pessoal que realmente é difícil. Para mim foi uma dificuldade tremenda, né, conseguir o primeiro emprego, conseguir experiência, conseguir na verdade comprovar minha experiência, né, que às vezes a gente até consegue alguma experiência, conhece, a maioria do pessoal, muita gente já, de repente já viaja, vai passar um mirim agora aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó, Campos Muqui. Vai na rodoviária agora. Então, como eu estava falando, às vezes a gente até tem experiência, conhece carro pesado, conhece caminhão, mas na hora de comprovar, na hora de ter no documento, muitas vezes não tem. Isso aí dificulta bastante. Então eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito disso. Vou aproveitar e mandar alguns abraços aqui, que o pessoal também cobra bastante essa questão de abraço. Vai um abraço aí para o José Wilson, que é de Goiás. Pro Elias José, que não falou de onde que é o Elias José, mas um abraço para você. Pro Ronivaldo Vieira, que é de Itupeva, em São Paulo, que é motorista da aviação Piracicaba. Pro Elias também, esse já é outro Elias, é sua esposa Narayane, que são de Rio das Ostras. E pro Luiz Eduardo Severo. O Luiz Eduardo Severo, inclusive, depois eu vou pegar um gancho das perguntas que ele me fez aqui pra gente poder responder e, né, já mostrar para vocês aí essa questão da experiência. E para o Antônio José também, que dirige van escolar lá em Juiz de Fora. Pessoal, o que acontece bastante, o pessoal costuma comentar bastante a respeito dessa questão da experiência. As pessoas alegam que as empresas deveriam dar oportunidade para aqueles que não têm experiência. Mas a partir do momento que você entra numa empresa e você começa a trabalhar numa empresa de transporte rodoviário, assim, no nosso caso de transporte coletivo, você vai ver, você vai entender a importância que contratar um motorista que tem experiência com veículos pesados e em rodovias. Ou seja, não é uma questão simplesmente de
de querer, é uma questão de necessidade mesmo, de ter pessoas que estejam em condições, né, que comprovem condições de estar conduzindo esse tipo de veículo aí, né. Aí eu já gravei também outros vídeos falando aí, as pessoas me perguntam bastante também a respeito de como que eu consigo, o que eu preciso fazer para me tornar motorista rodoviário. Eu falei baseado na minha história, né? E que é uma história que envolve a maioria dos motoristas, né? A maioria dos motoristas que eu trabalho, que eu converso, geralmente tem uma trajetória parecida, que é aquela trajetória que eu digo que tem que ir lá, tem que vir do caminhão, tem que vir de veículo pesado, tá certo? Existem outros caminhos também, é lógico. Existem empresas que, dependendo da situação, elas fazem um plano de carreira, ou seja, aproveitamento de funcionários de dentro da empresa mesmo, de outro setor, de outras áreas, que são promovidos aí para manobra, e da manobra passa para motorista para poder ir para a rua. Existe isso também, mas na maioria das vezes, essa experiência que eles exigem, as pessoas trazem de fora, né? Então por isso que é importante a gente, se você tem realmente essa vontade de trabalhar com ônibus, você tem que chegar numa empresa já carregando alguma experiência. Você tem que levar essa experiência de fora lá para dentro. Para lá você vai ser aprimorado na questão da condução do ônibus. Mas quem já tem experiência com veículo pesado já sai bem na frente. A probabilidade de uma empresa contratar um motorista que não tem experiência nenhuma comprovada é muito pouca. Eu não conheço, sinceramente. Então, uma coisa que o Luiz Eduardo aqui me perguntou, por exemplo, se trabalhar com automóvel ajuda. Veja bem, eu vou responder para o Luiz Eduardo, mas eu tenho certeza que essa resposta vai servir para outras pessoas. Se você consegue uma vaga de motorista de automóvel, registrada em carteira, para uma empresa de transporte coletivo, não vai servir como experiência, tá ok? Porém, para você que está iniciando, é uma maneira de você ingressar no ramo. Você já é motorista, apesar de não ser motorista de carro pesado, carro grande, mas você já é classificado como motorista. Então, para você sair dali do automóvel para ir para um utilitário, ou para ir para um caminhão, né, um caminhão maior, um carro maior, já é um passo, ou seja, você já deu o primeiro passo. Então, nada de achar que, porque eu não vou trabalhar com automóvel não, porque não vai adiantar para mim. Não vai adiantar imediatamente, a curto prazo, mas lá na frente, né, você vai saber que aquilo te ajudou lá no início, né? Outra coisa que ele me perguntou também, se trocar a categoria para a categoria E, de D para E, ou seja, ter a última categoria, né, o top aí, se também facilita. A resposta é praticamente a mesma. Para a empresa, independentemente se a sua categoria é D ou E, o que vai contar realmente é a experiência comprovada, né, de carteira assinada como motorista. Mas se você tiver a categoria E, você no campo de trabalho aqui fora, você vai ter um currículo, né, mais enriquecido. Ou seja, você é habilitado, né, tá passando algumas aí, você é habilitado para dirigir carreta. Outra coisa que influencia muito a contratação é a demanda de emprego ou de empregado. Ou seja, se existe muita oferta de emprego e pouca mão de obra disponível, é natural que as empresas flexibilizem a contratação. Ou seja, uma empresa que, por exemplo, exige 3 anos, ela começa a baixar esse tempo para 2, para 1 ano e meio, porque ela precisa contratar, mesmo que ela tenha que fazer um treinamento maior com esses motoristas, com esses candidatos, né, o mercado obriga que ela contrate. Então, ela tem que amolecer um pouco para contratar, né? Existiu épocas aí que até só com experiência de urbano, por exemplo, tinham empresas que estavam contratando. Mas nós sabemos que nós vivemos
atualmente é o contrário, ou seja, existe muita mão de obra e pouco serviço, pouca oferta de emprego. Isso aí dificulta bastante na hora da contratação, porque as empresas automaticamente ficam mais exigentes, elas escolhem mais aquele candidato que ela vai contratar. Então, para quem tem menos experiência já fica difícil, para quem tem nenhuma experiência então, mais difícil ainda. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa época que até para quem tem muita experiência, a coisa está difícil. Mas isso não pode ser motivo para que você que não tem nenhuma desanimar, porque afinal de contas você tem uma carreira aí pela frente. Vou mostrar a vocês um pouquinho aí do meu início, já lembrando que foi bastante difícil, e vocês vão entender mais ou menos aí o que eu quero dizer, tá ok? E vocês vão acompanhando um pouquinho da minha história também. Galera, é o seguinte, como eu falei para vocês, no início de tudo aí da minha trajetória, foi bastante difícil para mim conseguir registro em carteira como motorista de veículo pesado. Eu cheguei a trabalhar algum tempo com caminhão, assim, freelance, uma viagem aqui, outra ali, justamente para pegar a experiência, mas ninguém naquela época ninguém registrava em carteira assim esse tempo, você não tinha como comprovar a experiência. Tanto é que as pessoas às vezes me perguntam a respeito de idade. Eu fui conseguir colocar veículo pesado na minha carteira de trabalho já com 30 anos, eu acho, de idade, né? Eu vinha com alguma experiência de caminhão, mas não registrado, e registro na carteira como motorista de utilitário, né? No outro vídeo lá que eu contei, esse vídeo já tem tempo, eu falei que eu cheguei a trabalhar até como motorista de casa de família, né, em carro pequeno, sem registro também. Mas era uma coisa que eu tinha em mente que de alguma maneira eu tinha que iniciar minha trajetória, eu tinha que iniciar minha carreira, eu tinha que uma hora ia acontecer, como aconteceu. Por isso que eu falo, eu já recebi comentários aí de pessoas que, porque eu nunca vou conseguir, porque eu já desisti. Bom, infelizmente, se você já desistiu, você não vai conseguir mesmo. Agora, aqueles que estão tentando, têm toda a oportunidade, toda a chance de conseguir. Porque quando a oportunidade não existe ou é pouca, a gente tem que ir atrás dela, né? Não podemos ficar parado, aguardando, né? Tanto na verdade, o que me ajudou bastante no início foi, eu vou botar a foto para vocês aí, ó, tá vendo? Eu trabalhei como instrutor de autoescola. Na verdade, eu fui atrás de um anúncio que era para motorista, chegou lá, era para instrutor de autoescola. A autoescola estava oferecendo o curso de instrutor de graça na época, para quem fosse habilitado, e aquele negócio, a oportunidade era aquilo que eu tinha na hora, né? A oportunidade que eu tinha era aquela, então não deixei passar, fiz o curso, comecei trabalhando como instrutor nessa autoescola aí, aqui de Campos, e com o passar do tempo passei a ser instrutor. Sou instrutor credenciado, sou até hoje na verdade, né? Sou instrutor credenciado prático e teórico, para trabalhar, né, orientando em ônibus, caminhão, carreta, todos os veículos. E foi isso que acabou me dando alguma bagagem, não de dirigir, mas assim, eu tive contato com pessoas, eram motoristas que já eram tarimbados aí na pista aí, que vinham até mim para pegar orientação para fazer exame no Detran, para troca de categoria. Estava começando a categoria R, trocar de D para E, quer dizer, o que eles traziam de experiência eu colhia, e o que era para me passar para eles também eu passava. Então ali na verdade acabou sendo uma troca. Foi aonde eu tive acesso a saber empresas que estavam contratando, empresas que não estavam, onde que eu podia entregar um currículo, enfim, comecei a colher informações a respeito disso, né? Até que chegou o momento que eu consegui, né, através desse conhecimento, um amigo me indicou nessa empresa aí, ó, era uma construtora. Trabalhei nesse caminhão caçamba aí, que era um 17210, né?
E confesso a vocês, foi difícil o chefe de transporte lá aceitar que eu fizesse teste, porque eu não tinha tempo de carteira como um veículo pesado, né? Eu estava em autoescola. Então ele ficou reticente, não queria, mas o colega meu, amigo meu, foi lá e insistiu com ele, falou que não, dá oportunidade, rapaz, dá oportunidade, até que ele deixou que eu fizesse o teste. Graças a Deus fui bem, né? Que já tinha aquela manha de carro pesado e comecei a trabalhar ali, né? Essa outra foto também aí é lá do pátio lá, da pedreira. Trabalhei puxando asfalto, né? Quem já puxou asfalto aí ou quem vai puxar é bem diferente, né? Até que dali, aí quer dizer, aí já tinha experiência em carro pesado. Falei, bom, agora eu preciso ir para a estrada. Mais uma vez, através de pergunta aqui, se informa com um e com o outro, consegui para entrar numa empresa para trabalhar num truque para viajar, mas logo consegui também. Eu já tinha categoria E, tinha trocado, fui para carreta, né? Aí trabalhei nesse Titanzinho aí, ó, 18310. Antes dele, nessa empresa aí mesmo, eles me deram um carro, se eu não me engano era 25, era um Volks 25300, com aquela caixa Fuller, 10 marchas, caixa seca. Então trabalhei nesse carro, nunca tinha mexido, mas também não me acovardei, parti para dentro. Graças a Deus eu sempre procurei trabalhar direito. Eles compraram outros carros e eu já fui trabalhar nesse carro, que era um carro mais novo, que era, né, já da linha Costelete. Aí, ó. Aí ele está engatado numa prancha. Aí eu tive a oportunidade aí de viajar por vários estados do país, né, com todo tipo de carga de excesso. Essa aí, por exemplo, é uma carga que tem excesso lateral e excesso de altura, só anda com batedor. Essa foto aí eu estava aguardando anoitecer para me poder atravessar a Avenida Brasil de madrugada, porque eu tinha que fazer uma marcha ré numa agulha, até essa agulha é em frente à garagem da Itapemirim ali na Avenida Brasil. Eu tinha que voltar de ré naquela agulha para poder acessar ali a Washington Luiz, né? Porque essa peça ela não andava na pista do canto da Avenida Brasil, eu tinha que vir na pista do meio, e para me acessar a Washington Luiz eu tinha que estar na do canto, ou seja, eu tinha que passar dela, voltar de ré numa agulha à noite. Mas era o único e com batedor fechando tudo, polícia fechando tudo, porque era o único jeito que tinha. E durante o dia isso ia ficar impraticável, então eu estava aguardando aí para ir à noite. Essa outra foto aí já se eu não me engano, foi em Recife, também alguma dessas viagens aí. Então, pessoal, é assim que a coisa funciona. Vou botar mais alguma... Ah, tem essas fotos aqui, ó. Isso aí foi a oportunidade que eu tive de trabalhar como autônomo, né? A gente conseguiu comprar esse cavalinho aí, mas a coisa não funcionou. Na verdade foi um financiamento que acabou não dando muito certo, mas isso aí é história para outro vídeo. Esse cara, né? Aqui ela estava quebrada ali na 040, próximo a Juiz de Fora. Mas aí é muita história. É história para outros vídeos. Quem sabe um dia eu conto. Então, pessoal, a coisa funciona desse jeito. Né, como se diz aí, o bagulho é louco. Mas a gente não pode desistir. E graças a Deus, eu esqueci, vou botar também a foto aí. Aí depois desse período, né, eu ainda não havia trabalhado com ônibus. Tive a oportunidade de trabalhar com ônibus e me adaptei bastante com ônibus, né, me identifiquei bastante com ônibus. E foi aonde, né, eu estou até hoje, tá certo? Me perguntaram também se eu prefiro caminhão ou ônibus. Eu também vou deixar essa resposta para outro vídeo. Quando tiver no trecho aí a gente grava falando sobre isso. Qual a minha preferência, se é caminhão ou se é ônibus. Eu vou contar para vocês. Tá ok, pessoal? Vou deixar vocês com algumas imagens aí aqui da nossa rodovia. Vamos encerrando o nosso vídeo, senão eu vou acabar falando a tarde inteira aqui e a galera pode ficar aí meio enjoada de mim. Valeu?